Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Tudo bem? Vamos começar aqui mais um webinar hoje aqui na Mitutoyo, por favor. Estamos começando aqui. Eu vou pedir para todo mundo que está aí no chat comentar se o áudio está tudo bem. Também tem um retorno aqui dos nossos colegas aqui. Hoje, já falando para todo mundo, eu estou com o Geraldo aqui, então, o nosso colega que está me auxiliando no chat. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da apresentação, por favor, mandem no chat. Ele vai te responder em primeiro momento. Caso ele achar interessante, a gente vai segurar a pergunta para a gente falar depois. Então, vamos começando aqui, pessoal. Para quem não me conhece, sou o Osmar. Muito prazer a todos que estão aí. Trabalho aqui na engenharia de aplicação na Mitutoyo, né? Aqui no Brasil. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instrumentos digitais, tá? Então, né, para quem está chegando agora, eu estou aguardando alguns minutinhos, alguns segundos, para a gente ver se está tudo ok, recebendo os nossos colegas aí. Começando, né, obviamente, a nossa sequência de webinários do ano, né? Então, vamos começar esse ano novamente. Para quem nos acompanhou ano passado, foram vários eventos, né? Vários eventos online, de diversos assuntos. Esse ano a gente vai continuar. A gente pretende melhorar o conteúdo, então, todo final de apresentação, todo final de evento, e obviamente durante o evento, é importante que vocês comentem a opinião de vocês, né, sobre a produção, sobre o conteúdo, e sugerir novos temas, né, para nós. Então, às vezes a gente perde, esquece alguns temas, então compartilhe com a gente a necessidade de vocês, que a gente vai tentar adequar aqui nos nossos eventos, tá bom? Então, vamos lá, estou olhando aqui. Tudo aqui, né? Então, vamos começar então, pessoal. Ó, vou colocar aqui na tela novamente o tema que a gente vai tratar hoje, né? Instrumentos inovadores, né? Então, como a gente vai aumentar, né, a nossa produtividade, melhorar a produtividade, melhorar o processo, utilizando instrumentos digitais, instrumentos inovadores. Então, a gente vai falar de inovação, vai falar de produtividade, vai falar um pouquinho de novos dispositivos que a gente pode agregar aos instrumentos, né? Então, coisas além só da metrologia. Vamos falar, obviamente, de software também. Então, para quem já viu outros dos meus eventos aí, sabe que eu sempre falo do software, né? Então, vamos falar hoje também, tá? Então, com o ok de todo mundo, vamos começar aí, tá? Então, instrumentos inovadores e produtividade, é isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos dar uma passada rápida sobre todos os produtos. Fiquem à vontade aí para mandar perguntas, tá bom? Então, vamos começar, pessoal. Vamos lá. Primeiro de tudo, vamos falar sobre inovação, né? Então, instrumentos inovadores, qual que é a característica de uma inovação? Então, hoje a gente vê muito nas empresas a gente aplicar métodos de melhoria no processo, né? Onde busca várias melhorias em algumas características do processo. Então, redução de custo, aumento da produtividade, melhorar o faturamento, aproveitar insumos e tudo mais. A maioria dessas atividades elas vão ser executadas por diferentes pessoas na empresa, né? Do chão de fábrica, do pessoal da engenharia, do pessoal de qualidade e tudo mais. E hoje, ainda mais, os equipamentos de metrologia e também outros equipamentos, eles vêm trazendo características que são para inovar o mesmo conceito, né? Então, a metrologia em si, ela se mantém o conceito de medição, de redução de tempo, de confiabilidade na tratativa de aumentar a qualidade do produto, né? E hoje os instrumentos digitais, eles vão inovar nesse mesmo conceito de metrologia, né? Então, basicamente isso que a gente vai falar hoje em cada um dos equipamentos, né? Vamos tratar como esses instrumentos digitais podem inovar para a sua atividade e como eles vão aumentar a sua produtividade, reduzir custos e tudo mais na aplicação desses instrumentos, tá? E logo em seguida, obviamente, a gente vai falar sobre o que é a produtividade, né? Produtividade. A gente vai falar aqui fazendo o mesmo processo, né? Tendo o mesmo processo de produção, a gente pode fazer a mesma coisa, por exemplo, aumentando a velocidade onde a gente faz esse trabalho, né? Então a gente vai produzir mais rápido ou vai medir mais rápido, né? Analisar o mesmo processo mais rápido e gerenciar tudo isso de uma maneira mais rápida. Então, produtividade ela também está atrelada à velocidade que você faz isso. Obviamente é das características, né, do aumento da produtividade. A outra seria trabalhar
de maneira mais eficiente, aproveitando os seus recursos, aproveitando mão de obra, o método que você trabalha, né? Então, eficiência seria mais um item para um aumento de produtividade. E também, obviamente, vai estar envolvido nisso a questão econômica do negócio, né? Então, da gente abaixar o custo de produção, produzir mais, ou produzir mais rápido, obviamente com menos custo, né? A questão da gente poder modificar e ter uma flexibilidade no processo maior, né? Gastando menos também, né? Que vem aquela questão de processos modulares, né? Onde a gente vê muito em indústria 4.0, Smart Factory, tudo isso traz essa questão de o processo ser modular, eu poder movimentar, poder trocar o meu foco de maneira mais rápida no processo. Isso, gente, eu estou falando, mas pode ser em qualquer tipo de processo, né? Então a gente vai ter aqui hoje, obviamente, pessoal de embalagens, pessoal de automotiva, de vidros, de qualquer coisa, farmacêutico, né? E cada processo tem as suas etapas, tem as suas influências, né? A gente fala bastante sobre as influências no processo e a metodologia e o que a gente traz de inovação é instrumentos, equipamentos que vão poder mensurar essas influências no processo, tá bom? Então vamos começar. Primeiro, antes da gente começar a falar dos instrumentos, vamos falar um pouquinho das tecnologias. E a principal delas é essa famosa chamada de Absolute, né? Então vocês vão ver esse selo aí por vários lugares nos instrumentos, nos catálogos, em especificação de produto, vocês vão ver esse selo Absolute, né? E todo mundo aqui, na verdade, eu vou até lançar uma pergunta aqui para vocês. Então, essa live que a gente está fazendo hoje, pessoal, a live mais interativa, tá? Eu vou conversando com vocês. Queria perguntar aqui agora, para quem está me ouvindo nesse momento, quem conhece essa tecnologia Absolute? Antes de eu falar aqui, vamos ver quantos de vocês conhecem essa tecnologia. Vamos lá. Comentem aí no chat quem conhece o Absolute dos produtos da Mitutoyo, tá? Vou aguardar aqui vocês responderem antes de eu poder falar, tá bom? Então, aproveitando para relembrar, né? Estamos aqui com um colega no chat, que é o Geraldo, ele vai nos ajudar aí a responder. Então, caso vocês tenham dúvidas, por favor, escrevam no chat também, para a gente poder saber e responder vocês. Caso uma pergunta seja bem interessante, a gente vai segurar ela até o final, para a gente poder comentar com todo mundo, tá bom? Então, comenta aí, vocês já conhecem, né, essa tecnologia Absolute? Vamos lá. Alguns não conhecem, já está recebendo aqui as mensagens. Alguns não conhecem, conhecem um pouco, não sabe exatamente como funciona, tá? Alguns conhecem, legal, muito bom. Muito legal. Tá certo. Sim, ela é uma tecnologia realmente já bastante aplicada em todos os nossos equipamentos há bastante tempo já, né? Mas ela é uma tecnologia que faz muita diferença nos produtos, tá? Muita diferença mesmo. E isso que faz esses instrumentos digitais hoje terem uma vida útil tão grande, né? Serem muito mais confiáveis no chão de fábrica, na mão do operador, né? É por causa dessa tecnologia que faz ele ser bem fácil de usar, né? Então vamos lá. Então, a maioria aqui não conhece, né? Pelo que eu vi aqui, a maioria não conhece, tá? Então vamos comentar aqui, ó. Na tela está uma animação, né? Uma ilustração comentando sobre as escalas dos instrumentos digitais. Então, os instrumentos digitais, eles funcionam com uma escala colada no seu cursor, né? Então, num paquímetro, toda aquela escala do paquímetro, ela é desse tipo, né? Do micrômetro também tem internamente, no tambor dele tem uma escala onde ele faz a leitura, né? Então, isso é chamado de encoder, né? Também é bem conhecido como encoder. E nos produtos antigos, nos instrumentos antigos, essas escalas eram chamadas de incrementais, né? Que é essa que está na tela. Como é que ela funciona? Vou lançar aqui, ó, a animação. A escala incremental, como é que ela funcionava? Cada pedacinho dessa escala, que o instrumento fazia a leitura antes de te mostrar o valor da medida, cada pedacinho dela era um valor unitário, né? Então, no caso de um paquímetro, por exemplo, num paquímetro digital, cada pedacinho da escala ela é 1/100º de milímetro, né? 1/100º de milímetro. Então, toda vez que o cursor se movimentava por cima dessa
dessa escala, ela ia somando pontinho a pontinho, e no final, o resultado dessa soma, ele era o valor final, né? Mas nesse caso, nessa escala, com esses instrumentos, quando eu fizesse uma medição por alguma sujeira ou um dano na escala, ele não fizesse a leitura desse pedacinho da escala, a soma final ia dar incorreta, porque cada pedacinho, lembrando, cada pedacinho da escala era um valor unitário. No final, se ele perdesse algum desses pedacinhos, a soma final dava incorreta, tá? E o que a Absolute ela traz, né? Ela traz, obviamente pelo nome, né, uma escala que tem o seu método de leitura absoluto. Então, cada pedacinho na escala não é mais um valor incremental, um valor unitário. Cada pedacinho tem o seu endereço fixo. Ele sempre vai ser aquele valor. Então, como é que funciona? Se eu utilizar aqui uma Absolute no caso, e eu movimentar o cursor, vejam só, cada pedaço tem o seu valor em específico, endereço único, né? Não é valores unitários. Então, a escala Absolute, o cursor, na hora que ele para, ele lê a última posição que ele parou e te mostra o valor, né? Então, todo aquele problema de eu movimentar o cursor e ter alguma sujeira, ter um dano na escala, vai ser evitado, porque ele vai fazer a leitura do último valor. Se o último valor tiver com sujeira ou quebrado, ele vai mostrar um erro ali, você nem vai ler, né? Então, a medida que ele está te mostrando é realmente a medida real da peça naquele momento, né? Então, essa tecnologia ela foi aplicada em todos os nossos instrumentos digitais, né? Todos os instrumentos digitais possuem essa tecnologia nos seus leitores, né? E hoje, né, o ano passado, na verdade, para quem viu os nossos eventos, a gente compartilhou que a gente lançou a MyStar, que é uma máquina tridimensional. E ela também utiliza hoje essas escalas. Então, as máquinas tridimensionais agora também estão utilizando escalas absolute, né? Isso ajuda também em reduzir o tempo de trabalho. Porque quando você utiliza uma escala absolute, você não precisa fechar um paquímetro para zerar. Você não precisa mandar a máquina tridimensional ir até o home position para começar a funcionar. Na hora que você liga a máquina, na hora que você liga o paquímetro, você já pode começar a medir. Não precisa zerar, não precisa fazer nada. Porque a escala lê a última posição e sabe aonde ela está, né? Então, cada endereço fixo. Isso é bem importante nessas escalas, tá? Legal. E aí, a gente, por exemplo, aplicando ele num paquímetro, né? Aí tem uma ilustração de como essa escala funciona nas escalas do paquímetro, né? Vocês vão conhecer muito por escala indutiva, né? Bem resistente a óleo, a sujeira. Então, vocês vão perceber que nos instrumentos mais novos, o paquímetro, por exemplo, ele é bem resistente a óleo. Você pode até sujar ele de óleo, passar com o cursor em cima e ele ainda vai detectar a escala, né? E fazer a leitura correta. Isso é bem interessante. Tá bom? Alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo? Vamos seguir. Qualquer coisa vocês vão comentando aí no chat, tá? Uma outra tecnologia bem interessante também que a gente acoplou nos nossos instrumentos, né? Em alguns dos nossos instrumentos, é a tecnologia solar, né? Que os instrumentos como o paquímetro e o relógio, eles possuem uma fotocélula bem na frente dele, onde ele recebe essa luz pode ser artificial também, né? E com essa pequena luz, ele já consegue ligar o instrumento e começar a usar. Então, aí na tela tem uma tabela que relaciona para nós aquela unidade de medida lux, né? Seria a intensidade da luz no ambiente. E tem uma tabelinha normativa, né? Que mostra recomendações de qual a quantidade de lux no ambiente e para qual ambiente seria, né, essa recomendação. Então, por exemplo, lá, 750 seria ali sala de conferência, sala de reuniões, né? Um ambiente um pouco mais claro, né? Sala de máquinas, 200 lux, né? Corredores, 100 lux, escada de emergência, lugar onde não tem tanta iluminação, um estoque, né? Uma coisa um pouco mais escuro, ali cerca de 50, 40 lux, né? E para os nossos instrumentos funcionar, o paquímetro ele precisa de 60 lux e o relógio de 40. Então veja só, com uma pequena iluminação, os instrumentos já são ligados, já conseguem funcionar. Isso você evita ficar trocando de bateria, a bateria não acaba. Ele tem uma bateria interna, né? Que você não consegue trocar ela. Ela é uma bateria que ela é recarregável pela própria fotocélula para ele durar alguns minutos ou segundos depois que ele perde a luz, né? Mas
a principal energia dele vem, obviamente, da iluminação no instrumento, né? Então, mantendo aí, deixando o trabalho muito mais rápido, com menos gasto de insumos, né? Perder a bateria, né? Às vezes, num micrômetro, por exemplo, a gente perde a bateria, tem que pegar o padrãozinho e zerar ele no padrão, né? Então, para evitar esse tipo de atividade recorrente, a gente colocou os instrumentos com tecnologia solar, tá bom? Legal. Trocando aqui um pouquinho, falando do paquímetro de fibra de carbono, né? Uma outra inovação nos instrumentos, que era a troca do material que esse instrumento é construído, né? Então, muita gente já deve ter utilizado aí os paquímetros de 1 metro, paquímetros de 2 metros de comprimento, né? Paquímetros de aço extremamente pesados, bem pesados mesmo, cerca de 10 quilos para um instrumento de aço de 2 metros, né? Então, para um operador trabalhar sozinho é muito ruim, né? Ou às vezes em conjunto, o pessoal tem certa dificuldade de trabalhar. Então, a gente desenvolveu os instrumentos constituídos de fibra de carbono, né? Os paquímetros de 1000, se não me engano, tem o de 1000, 750, 1500 e o de 2 metros também, né? Extremamente leve, né? Então, aí uma relação na tela do paquímetro de 2000, o de fibra de carbono é 2 quilos. Né? Você segura com uma mão só, né? Evita o cansaço nos braços, no uso recorrente do instrumento, né? Obviamente, ele também está incorporado com a escala absolute e com o índice de proteção, né? O famoso IP, índice de proteção dos instrumentos, né? Eles vão, obviamente, variar de instrumento para instrumento. Neste caso aí, é o IP66, né? Já é uma proteção bem interessante. Tá? Trocando um pouquinho da categoria de instrumentos, vamos falar do micrômetro, tá? Esse aqui já é um micrômetro novo também. A gente fez alguns eventos no ano passado dele. Vocês vão ver vários materiais por aí, que é o famoso Quantum-Mic, né? Um instrumento bem diferenciado da linha de micrômetros, que traz também um grande foco na redução do tempo de medição. Redução do tempo de medição é a palavra-chave para o Quantum-Mic. Por quê? Porque a gente conhece, né, que o micrômetro convencional, que é aquele cinza que está do lado direito, ele, toda vez que você gira o tambor, né, ele anda meio milímetro, né, meio milímetro cada giro do tambor. Né? Isso leva um tempo para você medir peças variadas, né, de diâmetros variados na linha de produção. Com esse micrômetro Quantum-Mic, a gente tem um avanço de 2 milímetros por volta do tambor. Então, é 4 vezes mais rápido do que um micrômetro convencional, né? Então, cada giro do tambor, você tem ali 2 milímetros de avanço. Então, para medir peças de diâmetros variados, né, como aquela que está na imagem ali, você mede muito rápido, né? Uma outra característica é que, igual está na imagem ali, né, o pessoal deve estar com dúvida, pô, como é que ele vai fazer para usar a catraca, né, do tambor, que ele precisa medir com a catraca, né? Como é que ele vai fazer se ele está usando uma mão só ali? Exatamente. Esse micrômetro, ele também tem o tambor com a catraca integrada. Então, não importa onde você gire no tambor, todo o espaço preto ali é uma catraca. Então, ele consegue usar uma mão só para fazer a medição daquela peça, né? Agilizando mais ainda o trabalho, deixando mais simples ainda como ele faz a medição. Bem interessante, né? Esse é o Quantum-Mic, né? Quantum-Mic. Tá? Então, aí mais uma ilustração do funcionamento dele, né? Que a catraca está integrada ali, tanto na parte convencional, né? Que é o manípulo, como no tambor um pouco mais à frente também, permitindo que você faça as medições de diferentes formas, né? Ele também é construído com índice de proteção. No caso do micrômetro, é o índice de proteção IP65, né? Ele consegue aguentar jatos de água, de fluido, né? Na cara dele, assim, com uma baixa pressão, né? Então, isso já é do índice de proteção dele. Tá bom? Avançando ainda na linha dos micrômetros, a gente chegou aqui agora no MDH, né? O famoso MDH, que é o único micrômetro do mundo com resolução de décimos de milésimo de milímetro. Exatamente, décimos de micron, né? Que é o que está aí na tela. Essa é a resolução dele, né? Com a exatidão ali de mais ou menos meio micron, né? Um micrômetro bem interessante para medição de alta exatidão. Né? Então, a gente está falando de décimos de micro. Né? Equipamentos hoje que medem isso. Máquinas tridimensionais.
ou alguns calibradores de altura, que a gente vai falar também, né? Então, isso a gente está num instrumento portátil, um micrômetro, que você pega na mão ali, você tem uma leitura de décimos de micron, tá? Obviamente, a aplicação desse cara não é para chão de fábrica, né? Às vezes até é, mas depende da peça que você vai medir, né? Então tem sempre aquela relação, deixa eu voltar aqui na verdade, tem sempre aquela relação da tolerância da sua peça comparada com a resolução do instrumento. Então se a tolerância da sua peça ela chega ali nos milésimos, né? Você já não mede mais com o micrômetro convencional. Você teria que medir, obviamente, com o instrumento mais exato que a tolerância, tá? Para a gente ter uma relação aí de grandeza, né? Para quem não conhece muito a questão das grandezas milesimais, dos milímetros, né? Uma pequena comparação aí gráfica, né? Então, esse raio preto que está aí embaixo, né? Esse diâmetro preto, ele é uma comparação gráfica de 5 centésimos de milímetro, né? Uma leitura de um paquímetro analógico. O laranja ali, a gente tem 1 centésimo, que é o micrômetro convencional analógico. O bege ali, mais claro, a gente tem o milésimo de milímetro, né? O famoso micron, que é os micrômetros convencionais. E aquela bolinha vermelha, bem pequenininha ali, seria a representação gráfica de décimos de milímetro, de milésimo de milímetro, né? Então, você vê o quanto que a gente consegue identificar de variação numa peça com um instrumento, tá? Legal. Então, a ideia desse cara aqui, obviamente, ele é utilizado para medições de alta exatidão, né? Então, ele também pode ser utilizado como calibração. Por exemplo, calibrar aqueles calibradores passa-não passa de diâmetro, né? Então, você consegue medir o diâmetro dele e verificar lá o diâmetro, o dimensional daquela peça, né? Ou então, peças de alta exatidão, né? Tem ali um exemplo gráfico de um rolamento, né? Rolamentos tem sempre um controle geométrico bem restrito, né? Pela sua aplicação. Tá certo? Legal. Avançando aqui, agora a gente foi para a linha dos relógios, né? Então, estou vendo aqui no chat também, tem o pessoal comentando sobre relógios, algumas dúvidas sobre relógios, né? A gente vai entrar agora na categoria dos relógios, tá? O primeiro deles, na verdade, ele é uma fusão de dois instrumentos diferentes, que é o micrômetro interno e o relógio, que é conhecido como Borematic, né? Nos catálogos da Mitutoyo, que é esse camarada que vocês estão vendo na tela, que ele é uma aplicação para medição rápida de diâmetro interno, né? Então, hoje é muito conhecido os famosos micros, né? Os Holters, micrômetro interno e tal, que é um micrômetro convencional com catraca, né? Você vai girando o tambor e você faz a medição do furo. É aquela questão de você sempre ficar girando, posicionar corretamente, dar a força correta, né, de medição e fazer a leitura. Com o Borematic, você aperta aquele gatilho traseiro dele ali, aperta o gatilho, coloca dentro do furo, solta, as pontas se expandem e você vê a medida na hora, na frente do relógio. Então, ele é essa combinação dessas duas aplicações, fazem o trabalho ser muito mais rápido. Você pressiona o gatilho, coloca no furo, solta, você já vê a medida na hora, né? Então, para medição de diversos furos na mesma peça ou várias peças, o cara fica ali só exercitando o braço dele para fazer a medição, né? Não precisa ficar girando, catracando, nada disso, tá? Bem mais rápido. E agora a gente chegou na categoria dos relógios, tá? Relógios digitais, esses são os relógios, a gente chama de especiais. Por que a gente chama de especiais? Eles são para aplicações especiais, aplicações específicas, na verdade, né? Cada um deles, cada cor desses relógios é dedicada para uma aplicação, tá? Então, por exemplo, vamos começar pelo relógio verde, esse da esquerda aí, ó. O relógio verde, ele é utilizado para medição de máximo e mínimo, amplitude, batimento, né? Então, ele tem uma funcionalidade dentro, embutida no relógio, que você posiciona ele na peça, dá um start, dá um iniciar ali, aperta um botão, ele começa a registrar as medições. Você faz um movimento na peça ou no relógio e ele registra essa variação, gravando, por exemplo, o valor máximo, ou o valor mínimo, ou o valor máximo e mínimo, que é a amplitude. Então, por exemplo, na aplicação ali, nós temos um entre pontas, uma peça cilíndrica, eu dou um start no relógio e giro essa peça,
Se eu estiver utilizando a função de máximo e mínimo, eu vou ver ali o batimento radial dessa peça, né? Então, uma medição bem rápida, né? Eu vou extrair o valor final, ele já vai me dar o valor final. Eu não vou ter que fazer cálculo nenhum. Eu vou ter direto ali, né, a medida do batimento daquela peça. Então, é um relógio, um instrumento bem interessante para agilizar a medição de planicidade, batimento, essas ferramentas que eu preciso travar ou identificar um valor máximo, mínimo ou máximo e mínimo, tá? Esse é o relógio verde. O relógio azul, tá? Também tá rolando um videozinho aí que ele é bem interessante. Queria mostrar esse vídeo para vocês, porque ele é o relógio que a gente indica para súbito, famoso comparador de diâmetro interno, né? Então, para quem utiliza súbito aqui, sabe da dificuldade de medir com um súbito analógico, com um relógio analógico, né? Comentem aí no chat aí, quem sente dificuldade em utilizar um súbito analógico aí, né? É bem chatinho, né? Você tem que posicionar ele bem alinhado com o furo várias vezes e ver o ponteiro sempre indo para a mesma posição. Aquela mesma posição do ponteiro é o diâmetro da peça, né? Obviamente, às vezes a gente tem até que fazer cálculo, vou mostrar isso daqui a pouquinho. Com esse relógio, essa aplicação fica muito mais rápida. Então, vocês estão vendo aí no vídeo a aplicação dele em medição de diâmetros, tá? Certo? Vamos lá, vamos mostrar aqui, ó. A medição do súbito com o relógio analógico, né? Então, você vai colocar, posiciona ele na peça, né? Faz o zeramento no padrão, na verdade, né? Você faz um zeramento no padrão, coloca lá em 0, no padrão, e aí você coloca na peça, inclina para a esquerda, inclina para a direita, faz esse movimento de inclinação, né? Nesse movimento, você vai ver o ponteiro sempre batendo na mesma posição. Essa mesma posição, ela é o valor do diâmetro. Quando você vê essa posição, você vai ver a variação lá, a variação em relação ao padrão. Então, você tem que pegar o valor do padrão, subtrair ou somar, né, o valor que você viu no relógio analógico, e aí sim, você vai ter o valor da peça. Então, imagina isso para várias peças o dia inteiro, diferentes operadores trabalhando. Isso é um pouco difícil, né, da gente poder ver. Tá? Já com o relógio digital, o relógio azul, né, você faz a calibração dele no padrão também, você dá um preset nele, né? O importante é que isso você faz uma vez só e você pode medir diâmetros variados, né? Isso é bem interessante. Pressiona o botão Start nele, coloca na peça e só faz o movimento. O próprio relógio que trava a medida para você. E ele te mostra a medida final. Você não precisa fazer cálculo nenhum. Mostra a medida final. Então, você coloca na peça, movimenta, tira da peça e você já vê o valor do diâmetro. Tá? Então, agiliza muito, muito mais, né, o trabalho de medição. Tá bom? Legal? Alguma dúvida aqui no relógio azul? Tranquilo? Qualquer coisa, comenta no chat aí, a gente está olhando aqui. Tá, então, ó, uma comparação entre esses instrumentos, né? Cerca aí de 20 segundos, vai, a gente está falando, está pegando leve ainda, né? 20 segundos de diferença entre o trabalho do digital e o analógico, né? Considerando um cara experiente, né? Um cara que sabe usar, que consegue calcular rapidamente na cabeça, que já tem um padrão já pronto ali para medir, né? Então, um ganho de tempo, né? Utilizando o relógio digital. E por fim, a gente chega no relógio vermelho, né? Que é o relógio mais avançado de todos, que ele tem por característica específica dele a questão de cálculos. Então, ele é um relógio para fazer cálculo. Ele, obviamente, trabalha como um relógio comum, tem as ferramentas de máximo e mínimo também, como os outros, mas ele tem uma ferramenta de cálculo embutida, que ele consegue pegar o valor que ele mede no cursor, multiplicar, somar por algumas outras constantes, e aí fazer medições diferenciadas, como, por exemplo, essa que está na tela, que ele está medindo raio. Ele está medindo o raio de uma peça, um raio interno, né, de uma peça, utilizando ali um dispositivo mecânico, né? Então, tem um dispositivo acoplado a ele, obviamente, né? Ele precisa desse apoio, né? Por exemplo, naquele caso, ele tem 2 cilindros, né, entre o cursor. Sabendo o diâmetro dos cilindros e a distância entre eles, eu consigo calcular ali um arco, né? Esse arco ele é o raio da peça.
E quem faz esse cálculo é o relógio, né? Você só coloca em cima e ele faz todo o cálculo para nós, tá? Então aqui alguns outros exemplos, ó, de aplicações: medição de raio externo, medição de diâmetro em chanfro, né? Tem bastante aquela questão, eu quero saber o diâmetro final que deu no topo do chanfro, né? Em chanfros diferentes. Como é que eu meço isso? É meio chato, porque eu tenho que medir uma profundidade, depois calcular. Se eu incorporar esse cálculo direto no relógio, eu faço um dispositivo, como aquele da segunda imagem da primeira linha ali, coloco no chanfro e ele já me mostra o valor final, né? Então tem várias aplicações diferentes aí que a gente pode utilizar esse relógio, tá bom? Legal. Agora ainda na linha de relógios comparadores, a gente vai chegar, obviamente, na linha de dispositivos, né? Então, esse relógio aí, pequeno, ele é conhecido como IDN, IDB, relógios para dispositivos. Ele tem essa estrutura bem menor, mais compacta, muito mais resistente que um relógio convencional, para ser utilizado em dispositivos, tanto automáticos ou dispositivos manuais, né? Então, tem essa estrutura menor, tem a mesma capacidade de medição e de exatidão que um relógio convencional, mas a sua estrutura total ela é menor, né? Então, por exemplo, aqui nesses dispositivos, a gente pode acoplar vários desses para fazer um dispositivo menor, né? E medir as nossas peças, tá bom? Então, a variação deles é que a gente tem um relógio que a gente chama de perpendicular, que é esse que você vê por cima, e tem um relógio convencional que você vê na frente do visor dele, tá bom? Legal. Ainda na linha dos relógios especiais, a gente chegou no relógio comparador. Ele é mais conhecido como relógio comparador para CLP, né? Ou relógio de sinal digital, I/O e tudo mais, né? Esse relógio ele tem uma característica que você alimenta ele com de 5 a 24 volts, né? Você conecta numa fonte, né? Essa questão você já pode pegar num CLP, num módulo e tal. Alimenta esse relógio e ele, dependendo da medida que ele faz a leitura, se estiver dentro da tolerância, né? Então você imputa a tolerância dentro dele. Essa questão de input também serve para todos os relógios que eu falei anteriormente, tá? Você coloca lá o máximo e o mínimo da tolerância, né? E o nominal. Conforme a medida que ele dá, ele solta um sinal no cabo dele, né? E aí você pode, por exemplo, ligar uma luz ou acionar um atuador, alguma coisa do tipo, né? Então, esse relógio, ele meio que atua como um sensor também, né? Porque você posiciona uma peça, se a peça está na posição correta, ele vai te mandar um sinal. Se a peça não está na posição correta, ele vai te mandar outro sinal. Então, você pode utilizar ele para fazer uma automação bem interessante de um processo de medição. Tá bom? Eu queria comentar sobre outro modelo de instrumento, mas na verdade ele não é da categoria de instrumento, ele é da categoria de sensores, mas ele trabalha muito parecido como um relógio comparador, que é os linear gauges, tá? Os linear gauges ele tem essa característica de não ter o visor para fazer a leitura, tá? Ele é simplesmente muito conhecido como uma caneta de medição, né? Por esse motivo, ele é muito menor, muito mais compacto, muito mais robusto também em termos de resistência, mais protegido, e a gente consegue exatidão muito maior do que um relógio comparador convencional, né? Então temos linear gauges que vão desde centésimos de milímetro até incríveis 5 nanômetros de resolução, tá? Obviamente, para cada aplicação vai ser adequado o linear gauge correto, mas eles vão desde 1 centésimo até 5 nanômetros de resolução. Tá? Alguns exemplos de aplicação. Esses caras são mais utilizados para medições em processo, né? Medições automatizadas, né? Então, você pode, por exemplo, deixa eu voltar um slide aqui. Você pode, por exemplo, acoplar um acionador pneumático na caneta. Alguns já têm, né, embutido, e fazer o acionamento remoto, né? Por ar comprimido. Então, você ativa o ar, a caneta desce. Você solta o ar, a caneta volta para a posição original. Então, você pode, por exemplo, colocar ele numa linha de produção que vem várias peças numa esteira e medir, por exemplo, alturas, de comprimentos, diâmetros. Você tem toda a liberdade como um relógio comparador comum. Tá? Então, algumas aplicações é a medição de gap entre rolos de laminação, né, ou rolos de transporte, sei lá, qualquer aplicação. Medição de espessura de placa, medição de altura, medição, por exemplo, da clipagem, né, de terminais elétricos também, com aquelas máquinas automatizadas, a gente pode acoplar um desse.
E aqui uma aplicação interessante, com aquele relógio para CLP e os linear gates. Essa é uma aplicação bem legal, onde a gente coloca uma peça ali naquele apoio metálico, que está na frente das canetas, né? Você coloca uma peça ali, se a peça estiver bem posicionada e estiver, por exemplo, no comprimento correto, o relógio vai acender uma luz verde, né? E aí, obviamente, os linear gates vão enviar essa medição para o computador, né? Para você ver as medidas, por exemplo, ali que a gente está medindo retitude, né? Então, aplicações variadas que a gente pode fazer com os linear gates também, tá? Legal. Sobre outras funcionalidades nos relógios, né, que eu comentei sobre input de tolerância, né? Como que o relógio, para o próprio operador ali na operação, consegue informar que a peça está boa ou ruim. Existem alguns outros tipos de relógio que mostram isso de uma maneira muito mais interessante, como, por exemplo, esse IDH aí que está aí na tela. Pode ser tanto o IDH como o IDF também, tá? Vocês vão ver no nosso catálogo, no nosso site, como IDH e IDF. Eles vão fazer o seguinte, conforme a tolerância, eles vão pintar toda a tela do visor da cor verde ou vermelha, dependendo de como a peça está, o valor da peça, né? Então, se estiver dentro da tolerância, ele acende toda a tela com verde. Se estiver fora, na hora, já fica vermelho, o operador já sabe que a peça está ruim, tá? Não perde nem tempo, ele já coloca, já vê que está ruim, já descarta a peça ou retrabalha a peça, né, por exemplo. Tá? Aplicações específicas no relógio. Então, vocês vão ver isso tanto nas nossas apresentações, ou no site, ou em catálogos, aplicações variadas com o relógio comparador. O relógio comparador, ele é um instrumento bem versátil, porque dependendo de como você monta ele, como você constrói um dispositivo com relógio comparador, você pode atender a diversas aplicações. Então, por exemplo, nesse aí da tela, a gente tem um medidor de espessura. Ele também é um produto, né, da Mitutoyo. Vocês vão ver ele individualmente numa seção do catálogo, né? E eles vão sempre utilizar um relógio comparador. Então, a estrutura de você segurar o medidor de espessura, apertar o gatilho, eleva a ponta, você coloca na peça, pode ser qualquer tipo de peça, uma peça plástica, uma peça mole, por exemplo, um papel, ou qualquer coisa, você solta o gatilho, o cursor desce e ele já mostra a medida final no visor do relógio. Bem interessante. Então, aplicações bem rápidas, medição de espessura, aperta, coloca, tira, aperta, coloca, tira. Esse trabalho vai ser muito mais rápido de você fazer uma medição. Tá? Eu não poderia deixar de falar, obviamente, dos relógios apalpadores, né? Os clássicos relógios apalpadores, que hoje eles vêm trazendo inovações na sua construção para manter uma vida útil muito maior, uma robustez muito maior no instrumento, né? Então toda a construção interna do relógio apalpador hoje, ela é construída de maneira que todas aquelas engrenagens e pequenos componentes sejam muito mais resistentes, né? E a visualização do operador na operação, né? Então, o relógio apalpador muitas vezes ele é utilizado em operações, um alinhamento, um ajuste e algumas medições também. E são medições rápidas, que tem que ser rápido, tem que ser de prontidão, né? Você não fica usando um relógio apalpador o dia inteiro. É uma coisa rápida para você fazer uma operação. Então, hoje a gente vem melhorando o instrumento para ter uma visualização da medida muito melhor, né? Então, por exemplo, a troca do visor hoje, ele é um modelo que não é refletivo, né? Não é reflexivo, né? Você não vê aquela a luz batendo no vidro e evitando que você faça a leitura, né? A gente vem ajudando o pessoal a selecionar pontas de relógio apalpador, imprimindo o comprimento da ponta bem no visor dele, você consegue ver isso, né? E outros acessórios que você pode acoplar no relógio apalpador para deixar o trabalho mais rápido, certo? Então, isso vocês vão ver bastante aí nos nossos catálogos na seção de relógio apalpador. Também não poderia deixar de falar de outra categoria de produto, né? Que eu falei de muito instrumento aqui. Falei de súbito, falei de relógio comparador convencional, digital, falei do apalpador, falei das aplicações especiais dos relógios. Tá, e como que a gente garante a medição desses instrumentos? Com a calibração, né? E hoje a Mitutoyo tem um calibrador de relógio automático, né? Que é o iChecker, vocês vão conhecer por esse nome, iChecker, que é um relógio, é um
equipamento que tem uma exatidão muito maior que um relógio, né, obviamente, e vai ser utilizado para fazer a calibração dele. Então, ele sempre trabalha junto com um software no computador. Então, você escolhe a norma que você quer executar de calibração, executa a operação, né, vê a variação do relógio, e ele já te dá, no final, o relatório de calibração. Se aquele instrumento está bom ou se está ruim. E o que está ruim nele, né? Então, por exemplo, a gente pode montar esse equipamento para fazer calibração de relógio digital, relógio analógico, linear gauge também, apalpador e comparador de diâmetro interno também, o súbito, né? Então a gente pode montar ele para fazer calibração de todos esses caras. E se for um relógio digital, a calibração é totalmente automática. Você aperta um botão, vai tomar um café, vai sair, vai dar um passeio. Quando você voltar, o relógio já vai estar calibrado, com o relógio prontinho na tela. Com o relógio analógico é semi-automático. Você avança, o avanço é automático, né? Você faz a visualização e corrige, né, o ponteiro do relógio com o joystick e o eye checker vai registrando esse ajuste que você faz. No final dos últimos ajustes, ele te mostra o relatório final, dizendo se o relógio está aprovado ou não. Tá? Aqui na linha dos calibradores, agora, calibrador de altura, né, os mais conhecidos também como traçador de altura, ou altímetro digital, né, são os medidores lineares, né, também, né, 1D, né, uma dimensão. Eles vão nos ajudar bastante em medições variadas de altura, diâmetro, planeza, diâmetro também. Porém, com os calibradores de altura, que são o QM Height, que é esse que está na tela, e o Linear Height, que é esse cara aqui, tá? Então deixa eu voltar aqui. Esses calibradores, eles têm algumas funcionalidades específicas na sua interface. Então, ele tem um conceito de funcionamento muito parecido com o traçador convencional, mas ele tem uma interface que faz uma leitura da sua escala digital, né? Então, eles têm a escala digital também, a Absolute também, né? Então, eu posso utilizar essa variação unidimensional para medir várias ferramentas, várias geometrias, né? Então, por exemplo, eu quero saber a distância entre furos, né? Quero saber, por exemplo, um diâmetro entre furos. Diâmetro de furo também ele é uma dimensão 1D, né? Eu pego a menor posição, a maior posição, eu acho o diâmetro, né? A ideia desse equipamento é que ele auxilie um operador de centro de usinagem ou equipamentos que produzam peças com geometria um pouco mais complexa a evitar usar diversos instrumentos. Ah, qual que eu vou usar agora? Se é esse? Se está calibrado ou não? Cadê o padrão? Ajusta o instrumento? Arruma? Né? Ao invés de ficar com todo esse problema, você coloca um QM Height só, um calibrador de altura só, e você mede alturas, distâncias, diâmetros, um monte de coisa ali no pé da máquina, do lado da máquina de produção. Né? Então, por exemplo, aqui, ó, ilustrando aqui, ó, uma altura, os diâmetros, né? Tá vendo ali a ilustração do diâmetro? Ele é algo unidimensional. Eu pego o menor e o maior. Obviamente, aqui eu estou desconsiderando, né? Obviamente, eu estou desconsiderando erros de forma, né? Mas eu estou medindo um diâmetro aqui também, tá? No caso do Linear Height, tá? Que é esse camarada aqui, tá? Então, só para a gente comparar um pouco. O QM Height é um modelo mais simples, que faz algumas funções. Ele é um modelo manual, tá? E tem uma exatidão um pouco menor. O Linear Height, ele é um modelo motorizado, então toda essa ponta dele, ela se move automaticamente. Ela tem aquele ponto laranja onde você coloca a mão, mas a medição em si, ela é automática, tá? Então, para melhorar a repetibilidade entre operadores, né? E ele tem uma interface um pouco mais complexa, que mede também até em 2D. Também mede em 2D. Como é que ele mede em 2D, Osmar? Basicamente é o seguinte, você posiciona a peça na frente dele de um jeito, mede tudo, depois você tomba essa peça num ângulo conhecido e mede de novo. Sabendo esse ângulo que você tombou, né, se for uma peça retangular, você pode tombar ali 90 graus, né? Sabendo esse ângulo que você tombou, você consegue jogar isso na interface e ele calcula para você distância entre círculos, entre furos 2D, né? Diâmetros, raios, círculo de furos, um monte de outras funcionalidades. Isso em um calibrador de altura. Tá?
tudo isso dentro dele, tá bom? Então, a gente aumenta muito mais o leque de possibilidades em um equipamento só, que pode estar ali do lado do chão de fábrica, tá? Então lá, e tem algumas outras funções específicas, né? Medição de planeza, medição de perpendicularidade, utilizando um relógio comparador também dá, né? Dentro da interface do Linear Height, tá? Ele utiliza o QMData, o famoso QMData, né? Vocês devem ver ele em projetor, em tridimensionais antigas também tem o QMData. Ele é o responsável por processar os dados medidos pelo Linear Height e gerar a medição das geometrias. Tá? Aí um exemplo, né, de operação, medição de peças bem complexas, né, utilizando o Linear Height, é bem mais rápido, muito mais confiável. E para a gente fazer uma comparação bem interessante aqui, uma comparação do Linear Height com uma tridimensional, né? A exatidão do Linear Height é cerca de 1,6 microns. E de uma máquina tridimensional, para o volume de cálculo dela de 500 milímetros, né? Estamos comparando os dois na mesma condição. 500 milímetros, né? De percurso. A gente tem 3,87 microns numa tridimensional manual convencional, tá? 3,87 microns. O Linear Height tem 1,6. Ele é mais exato que uma tridimensional. Então, em muitas aplicações, tanto em comparação de exatidão e de tempo, a gente tem um grande avanço com o Linear Height. Então, por exemplo, para essa peça aí que é consideravelmente simples, né? Consideravelmente simples, uma medição numa máquina manual, cerca de 8 minutos para medir tudo. No Linear Height, você mede em 4 minutos. Muito mais rápido, com exatidão maior, mais confiável, e um equipamento mais compacto, móvel, né? Você consegue movimentar um Linear Height com muito mais facilidade, ao invés de movimentar uma máquina tridimensional. Tá? Ok? Então essa é a ideia. Ao invés de você ter que pegar a peça da máquina de produção, sair correndo, entregar lá no laboratório para tridimensional, você pode colocar um Linear Height do lado da máquina e fazer a medição ali no pé da máquina. Tá bom? Vamos avançando aqui. Tudo ok aqui no chat? Deixa eu consultar aqui minha produção. Tudo certo? Tudo ok? Vamos continuando então. Vamos lá. Micrômetro de varredura laser. Já estamos avançando um pouco, saindo um pouquinho da linha dos instrumentos, mas ainda faz parte dessa ideia, né? Um equipamento para medição de diâmetro e medições de algumas distâncias, muito rápido e com bastante exatidão também. Então, como é que funciona esse camarada? Tudo que aparece na frente do laser, ele mede. Seja um diâmetro, uma distância, uma variação no diâmetro, né? Por exemplo, uma circularidade, eu consigo medir também, né? Uma espessura, alguma coisa eu posso aplicar ele para fazer essas medições. Então, esse aqui é o equipamento, né? Ele tem essa unidade de medição e tem a unidade de avaliação, que é onde eu faço a configuração de tudo, né? Então, eu tenho a aplicação aí que eu posso colocar um carrinho na frente dele, tudo que passa na frente, ele mede extremamente rápido. Para mostrar que ele é extremamente rápido, tem essa animação aí, que mostra que numa aplicação, por exemplo, uma aplicação contínua, medição de fio, por exemplo, ele mede cada passada que o fio dá na frente dele. Então, cerca de 3.200 vezes ele mede por segundo. Tá? Obviamente, 3.200 vezes ele não vai te mostrar isso em um segundo, porque você não vai conseguir ver. Ele é uma medida real, ele mediu realmente 3.200 vezes, só que ele não vai te mostrar. Então, ele pega esse valor e faz uma média. Né? Essa média pode ser até 2.000 vezes. Né? Quanto menor o valor, mais rápido ele te mostra. Quanto maior o valor, mais lento ele te mostra, mas com mais medições naquele período. Então, a medida fica mais repetível, né? mais estável. Tá? Então, esse equipamento é bem interessante para processos contínuos ou peças de alta exatidão, ou peças que eu não posso tocar, né? Por exemplo, uma ferramenta com um acabamento muito fino, eu não posso tocar com um micrômetro convencional, eu utilizo um micrômetro a laser. Tá? Legal. Algumas imagens de aplicações. Beleza, estamos encerrando aqui, pessoal, estamos chegando no fim, tá? Já terminei de falar da parte de instrumentos digitais. Vou comentar sobre só algumas outras coisas, que é, por exemplo, a linha de produtos do Comeg,
que é os sistemas de fixação, os itens de fixação de peças, né? Então, muitas vezes, para medição numa máquina tridimensional, numa máquina ótica, num projetor, ou até mesmo com um calibrador, eu tenho um calibrador de altura, eu tenho que fixar essa peça. E muitas vezes é difícil de eu fixar uma peça que é complexa, por exemplo, né? Eu não consigo apoiar ela num desempenho, eu não consigo apoiar ela numa placa, fica difícil de eu posicionar ela. Então, a Mitutoyo hoje tem um sistema modular, né? Eu comentei lá no início, sistemas modulares, que com algum conjunto de peças, você consegue fazer a montagem de peças diferentes ao mesmo tempo, né? Então, pouco conjunto de peça, você consegue posicionar uma peça bem complexa, fazer o posicionamento dela, travar ela bem, né, para ela não se movimentar enquanto você mede, né, e fazer a medição com facilidade, tá? É um conjunto bem grande, não vou falar, obviamente, de tudo aqui, tá? Caso vocês tenham interesse, dá um toque pra gente aí que a gente compartilha, ou vocês podem consultar isso no nosso catálogo e no nosso site, tá? Por fim, obviamente eu não tinha que deixar de falar da minha parte, que é a parte de transmissão de dados e gerenciamento, né? Então, eu falei dos instrumentos, da parte da medição. E depois para entregar esses dados no computador, né? Para eu mandar para um tablet, mandar para um PC, registrar isso no banco de dados. Que hoje isso é muito importante. Registrar os dados de medição é extremamente importante, pessoal. Tá? E hoje a gente tem dois tipos de comunicação para os instrumentos, que é a transmissão sem fio e a com fio, né? A sem fio, primeiro de todas, é o Wave, né? Comunicação por radiofrequência, né? Ele funciona basicamente com um receptor no computador e os transmissores dos instrumentos. Então, vocês viram nos slides anteriores, né? Uma imagenzinha de um Wi-Fi piscando, de um transmissor em cima dos relógios digitais, né? Esse era o Wave, tá? Então, a gente coloca o receptor no computador, em um raio de 20 metros, os transmissores conseguem se comunicar com o receptor e entregar os dados de medição. Então, tem um relógio comparador na minha mão, medidor de espessura. Meço, aperto o botão, o dado é entregue. Tem um paquímetro, aperto o botão, o dado é entregue. Tem um MDH lá no laboratório. Estou medindo, aperto o botão, o dado é entregue. Então, é uma facilidade de eu poder registrar o dado com um simples toque. E você registra isso numa planilha Excel, em outro software, em qualquer ferramenta que você quiser, né? Então, as características da questão do transmissor. Hoje a gente sempre tem os transmissores que se acoplam ao instrumento, né? A gente não pega um instrumento com transmissão de dados. Isso é muito interessante para quando o instrumento quebra ou vai para calibração, você desmonta o transmissor e continua usando. Você não perde aquela transmissão de dados. E isso, por exemplo, instrumentos antigos, tem muito cliente que tem instrumento Mitutoyo com saída de dados. Então pode aproveitar o próprio instrumento, só comprar o transmissor e continuar utilizando. Não precisa comprar um instrumento novo com transmissão de dados, né? Esse é o grande diferencial. Então aqui um esquema de funcionamento, né? O receptor no computador, os transmissores nos instrumentos, né? Eu posso conectar até 100 transmissores diferentes no meu receptor e eles vão mandando os dados para o computador. Tá? Avançando aqui, a gente tem os transmissores com fio, que é o famoso input tool, né? Esse é o mais simples de todos, pessoal, mais tranquilo de todos, né? Que é basicamente plug and play. Você conecta, pronto, está funcionando, né? A questão é que sai do instrumento um cabo, entra pelo USB lá no computador, né? Aí está o esquema, né? Então, caso vocês tenham portas disponíveis, você conecta o cabo no instrumento, apertou o botão, a medida é entregue também, né? Transmissão com fio, tá bom? E hoje, no evento de hoje, a gente tem um lançamento até, né? É basicamente um lançamento aqui na Mitutoyo, exclusivo, pessoal, que é a linha de transmissão para o Bluetooth. É o Wave Bluetooth, né? Temos o radiofrequência, que usa o receptor, e temos o Bluetooth, que você não precisa de receptor, você só tem o transmissor, né? Você conecta o transmissor no instrumento, e você conecta num celular, num tablet, num PC, e é a mesma coisa, você transfere o dado para o computador e recebe as medições. Tá bom, pessoal? Então, falei daqui da parte dos instrumentos digitais, eu vou encerrar falando do software. Nesse momento, eu queria compartilhar com vocês que estão aí no chat, antes de eu ir para as perguntas, eu quero compartilhar com vocês
alguns conteúdos do nosso site que são as promoções. Sim, temos promoções no site, que é as promoções dos instrumentos digitais e dos relógios comparadores, tá? Então eu vou lançar no chat agora para vocês, eu vou publicar aí a oferta, tá? Ela vai estar ativa aí no chat de vocês vão ver aí uma imagem, tá? Caso vocês tenham interesse, a promoção dos nossos instrumentos digitais são valores bem interessantes, vocês vão ver direto lá no site, tá? Caso tenham dúvidas, preencham um formulário no final do site, tá? Só clicar no botão aí, clique e confira, você vai lá para o site e vai ver, tá bom? Eu vou tirar o do promoção digital agora, eu vou colocar o do relógio. Se alguém não conseguiu pegar o do promoção digital, por favor, avisa aí para mim, que eu volto com ela. Vou deixar o do relógio digital aqui. São esses dois links, tá? É só clicar aí no botão clique e confira. Vocês vão ser redirecionados para o site. Mas volta para cá, por favor. Vamos continuar aqui. Tem mais um pouquinho para a gente conversar. Tá bom? Então são esses dois que tá aí. No final, eu volto e coloco tudo para vocês novamente. Tá bom? Então vamos lá, vamos continuar. Por fim, eu quero comentar sobre o software. Tá? Que é a parte de gerenciamento de dados, que é depois que eu transferi os dados para o computador, o que eu faço com eles? Eu gerencio, eu monitoro, eu analiso os dados, eu faço uma estatística, eu armazeno, né? Isso é um outro mundo muito maior. Mas vamos ver como isso funciona aqui. Esse é o MeasureLink, é o software da Mitutoyo, tá? De gestão dos dados, tá bom? Então, ó, deixa eu mostrar aqui, tem uma pequena demonstração de como ele funciona. Tá aí num computador. Estou utilizando aí um transmissor Wave no meu paquímetro, tá? Conforme eu faço as medições, aperto o botão, a medida é entregue para o software. E ali eu já tenho cartas de controle sendo calculadas em tempo real, eu tenho gráficos, eu tenho índices de capabilidade, eu tenho tudo que o operador precisa para trabalhar e para a gente, para analisar, para um gerente, para um chefe, para um diretor monitorar, tudo isso embarcado dentro de um só software. Tá? Então, todos os estágios da gestão de dados está incorporado dentro dele. A coleta, no chão de fábrica, com a visualização, nós temos o nível de análise, o nível de monitoramento, emissão de relatórios. É um mundo extremamente grande dentro desse software. Tá? E para isso, eu vou também disponibilizar um link aí no chat, tá? Caso vocês queiram acessar a nossa página do MeasureLink. Se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do software, vá até o final da página, preencha os seus dados, que eu vou entrar em contato com vocês depois para a gente conversar. Então tá aí no link, no chat, um link para vocês serem redirecionados para o site. Mas volta para cá que a gente vai conversar mais um pouco. Ó. Vamos lá. Então tá aí na tela algumas ferramentas, né, algumas funcionalidades do software. Rastreabilidade, né, saber quem que fez a medição, aonde fez, bem interessante controlar isso em tempo real, né? Gráfico de controle, um auxílio visual ali para o operador saber com que ele está trabalhando, tá? Tudo isso está embarcado dentro do software, pessoal. Ferramentas bem fáceis de configurar. Você configura uma vez e está pronto, você não precisa fazer de novo, coisa rápida, tá bom? Beleza, pessoal? Então, ó, cheguei no final. Cheguei no final. Então, basicamente era isso que eu gostaria de comentar com vocês sobre a parte dos instrumentos. Já recebi uma orientação aqui que tem algumas perguntas para a gente conversar. Estamos no final. Gostaria já de antemão agradecer todo mundo que esteve aí com a gente, mais de quase 100 pessoas com a gente aí no longo da apresentação. Muito obrigado, pessoal, a todo mundo. Vou comentando no chat mais algumas coisas. Muito obrigado pela atenção de todos. Vamos lá, Geraldo. Quais foram as perguntas para a gente conversar aqui? Tá. O Eduardo pergunta como fazer limpeza antes das medições. Qualquer medição das peças. Tá, ó. Eduardo comentou. Obrigado, Eduardo. Como a gente faz a limpeza dos instrumentos das medições, relação de óleo, né, e tal. Hoje, né, como eu comentei, os instrumentos ele tem essa resistência bem grande à questão de impurezas pela questão da escala. Mas, obviamente, a gente não vai deixar de limpar ele constantemente. A limpeza nos instrumentos convencionais, como, por exemplo, o paquímetro e o relógio, ela é feita superficialmente mesmo. Você pega um paninho, um papel, aqueles papéis de limpeza convencionais, passa em cima da escala, normalmente, movimenta o cursor rapidamente em cima dele para dar uma limpeza no cursor e está pronto, né?
esse tipo de instrumento não precisa de lubrificação, né? Então você passa, faz essa limpeza na escala dele e já está pronto para usar. Caso o sensor mostre algum erro, passe novamente, que já está pronto para usar. Tá? No caso do relógio comparador, só na ponteira dele, no cursor, né? Não precisa abrir nem nada. E na parte visual, na parte que você visualiza. Ali não interfere tanto na medição, mas é só para você não acabar estragando os botões conforme o tempo. Já nos micrômetros, ele é mais fácil, é só limpar a parte do fuso. E do tambor também com um paninho. Não tem muito segredo, é bem simples. Certo? Outra. Carlos quer saber se as peças com óleo interferem na medição. Tá, ó. Carlos, muito obrigado também. Peças com óleo interferem na medição. Tá, eu acredito que... Eu lembro dele ter mandado isso no chat, eu acho que ele comentou na parte do micrômetro a laser, né? Mas para os instrumentos convencionais, não interfere, tá? Uma limpeza rápida, tranquilo, ou se não puder fazer uma limpeza, se for um processo contínuo, equipamentos que tocam na peça, eles meio que burlam isso, então ele consegue medir com mais tranquilidade, né? Pela própria pressão do cursor, já mede com óleo tranquilamente. Já na questão do laser, o laser é um pouco mais sensível. Como ele é bastante exato, né? E ele utiliza laser para medir, aquele fio de óleo que fica em cima das peças, dependendo da quantidade dele, atrapalha na medição. Então, normalmente, para medição, por exemplo, uma retífica centerless, está saindo peça toda hora. Para eu medir aquilo ali, eu tenho que dar pelo menos uma limpada na peça, pode ser com sopro de ar ou alguma coisa, para tirar aquele fio de óleo em cima da peça, para o laser conseguir medir tranquilamente. Tá bom? Temos mais alguma? Temos. O Eric quer saber se a Mitoy se nos apalpadores teríamos suporte para tornar a zeragem mais rápida. Suporte para zerar mais rápido, comentou, né? Desculpa, quem era ele? O Eric. Suporte para zerar, então, se a Mitsui tem algum tipo de dispositivo ou suporte para zerar mais rápido num relógio apalpador, né? Bom, hoje acredito que não, né? A utilização do relógio apalpador é sempre aquela questão de você trava ele, onde você quer medir, trava ele posicionalmente, posiciona a ponta, você pode movimentar a ponta com a mão e tal, travar ela na posição, coloca a peça, faz a execução da medição e você gira, né, o cursor dele, né? Como o relógio é analógico, né? A gente falou um pouquinho do apalpador analógico. É uma coisa que eu queria destacar aqui também, na verdade, né? Tem muita gente que pergunta para nós, por que a gente só tem relógio apalpador analógico, né? Foi o que eu comentei no início. O relógio apalpador, ele é muito utilizado para operações, não muito para medições. E essas operações, ela requer um nível de alinhamento, um nível de leitura bem fino, bem exato. E a questão de ser um ponteiro analógico, ele mostra com muita facilidade uma variação. Então, um ponteiro bem fininho de um relógio apalpador milesimal, a gente olhando para aquele cursor, a gente consegue ler até, sei lá, centésimos de micron, né? Porque se ele não passou de uma casa para outra no cursor de um relógio analógico, quer dizer que ele está variando centésimos de micron, décimos de micron, por exemplo. Então, isso é muito fácil de eu ver no relógio apalpador analógico. Se eu utilizar um digital, eu teria que a resolução dele fosse centésimos de micron ou décimos de micron. Uma coisa que não seria garantida, seria só um número que ia ficar variando muito. Então, por isso a característica de ter um relógio apalpador analógico, para garantir essa leitura fina de um alinhamento de uma operação. Tá bom? Mais alguma, Geraldo? Mais. O Rafael pergunta se o iChecker é indicado apenas para empresas de calibração. Olha, não. Ele pode ser indicado também para o cliente final também, só que isso vai depender de uma relação. A quantidade de relógios que você utiliza na produção versus o período que você calibra, né? Tem realmente uma relação, eu não me lembro agora de cabeça, mas se não me engano já viabilizava uma compra de um iChecker quando um cliente já usa na produção constantemente, acho que acima de 60 relógios já viabilizava, né? Então, para você calibrar internamente, né? Relógios digitais, por exemplo, calibração extremamente rápida. Então, tem essa relação pela quantidade de relógios que você tem e viabiliza, obviamente, um iChecker. A gente sabe, né, que se tiver poucos, vai ser um equipamento muito caro para poucos relógios. Tá? Então, ainda mantém a questão da calibração externa. Mas o iChecker ele pode ser indicado para qualquer cliente, né? Para laboratórios e também para cliente final também. Mais alguma, Geraldo? Encerrou? Acabou?
pessoal? Tá certo? Então vamos lá, vamos encerrar aqui a apresentação. Já estamos aqui em mais de 1 hora. Deixa eu finalizar aqui a minha tela, voltar aqui para a câmera. Muito obrigado, então, vamos encerrar. Muito obrigado para todo mundo que esteve aí com a gente, que participou. Então, se vocês tiverem qualquer outras dúvidas, por favor, podem compartilhar no meu e-mail, tá? Deixa eu voltar a tela aqui, caso vocês não tenham acessado. Vocês podem compartilhar no meu e-mail, no meu telefone, tá? Tá aí, osmar@mitsui.com.br, ou então entrar no nosso site, lá naqueles links que eu compartilhei, preencha o formulário, a gente vai entrar em contato com vocês, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, até o próximo evento. Tchau. Muito obrigado.